Prezados internautas, nossos votos de muita paz. Hoje é um dia de muita alegria para nós, onde estamos iniciando o programa Opinião Espírita. Um programa que irá trazer a todos nós assuntos da doutrina espírita, assuntos da vida cotidiana, à luz do cristianismo redivivo, que representa ser a doutrina espírita. Hoje nós iremos falar a respeito da ciência e o espiritismo. Um tema bastante amplo, um tema bastante interessante, onde demonstra que a doutrina espírita é a revelação para o tempo atual. Esta época tão importante para o ser humano, onde estamos tendo uma época espiritualmente histórica para a humanidade. Esse programa irá contar também, além da abordagem do tema, contará ao final de cada programa com a experiência da psicografia, onde ouviremos dos amigos espirituais as suas opiniões a respeito de vários temas também. Muitas pessoas questionam a respeito de que se o espiritismo é uma ciência. Nós sabemos que ele é basicamente religião, no sentido filosófico da palavra, a religião do amor. É uma filosofia de comportamento que faz o ser crescer através da modificação de suas próprias atitudes dentro do processo evolutivo do espírito. E é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Poderíamos dizer que a ciência espírita se remonta às causas e a ciência convencional remonta-se aos efeitos. A ciência por si só, ela não é materialista, ela é neutra. Materialistas são alguns cientistas que a compulsam. E para se obter uma teoria científica, naturalmente, os cientistas fazem por experiências empíricas, por repetição. Várias repetições, tira-se então uma média, publica-se um resultado e tem-se então uma teoria científica. Allan Kardec, quando codificou o Espiritismo, utilizou-se também deste método de repetição. Fez um questionário muito importante no Livro dos Espíritos, por exemplo, onde ele se utilizava de um questionário que era distribuído através de vários médiuns que não se conheciam em várias cidades. O conteúdo, não obstante a forma, era o mesmo. E não pode-se dizer que Allan Kardec também utilizou-se de experiências repetitivas para a publicação do Livro dos Espíritos, o livro básico da doutrina espírita. Com a diferença de que ele respeitava as inteligências extracorpóreas que se manifestavam através dos espíritos da codificação espírita. Cada um com seu nível evolutivo, cada um com a sua opinião, cada um abordando temas diferentes. Porque, do ponto de vista comparativo, a ciência, na história da humanidade, teve uma época que se desvinculou do aspecto espiritual. Principalmente na Idade Média, onde os grandes desatinos desta época fizeram com que os cientistas se tornassem basicamente alquimistas. Nenhum deles tinham realmente a coragem ou a ousadia de desafiar os dogmatismos ancestrais. Se assim o fizessem, iriam naturalmente serem castigados nas fogueiras da Inquisição ou nas torturas. Então, naturalmente, as ciências se desvincularam das religiões. Quando adentramos a Idade Média, já não se queimava mais as pessoas, mas queimavam-se os livros.
Era a época do materialismo dialético, do materialismo mecanicista. Eis que então surge a doutrina espírita, que vem realmente ressuscitar os ideais cristãos e explicar as palavras de Jesus para a época que o homem está vivendo. E também a verdade do Espírito. Para nós ilustrarmos esta época em que houve esse desvinculamento da ciência e da religião, poderíamos lembrar, por exemplo, do dia 17 de fevereiro do ano de 1600, quando na Praça das Flores, no centro de Roma, um homem de aproximadamente 48, 49 anos, Giordano Bruno, era queimado na fogueira da Inquisição por ter blasfemado contra a teoria do geocentrismo, onde se afirmava que a Terra era o centro do universo. Giordano Bruno questionou. Notem que ele não tinha nem sequer um telescópio para esta teoria, mas ele questionava de que o Sol era o centro do universo. Desafiando o grande Ptolomeu e endossando Copérnico. Então, desta forma, nós vamos entender que Giordano Bruno trazia em sua bagagem espiritual realmente esta informação que fez com que ele fosse à fogueira. Sua língua estava transpassada por um prego, preso a uma haste de ferro para que ele não blasfemasse mais contra o poder temporal. Mais para frente, Galileu Galilei, com a mesma teoria, quase foi à fogueira, sendo perdoado somente em 1991 pela Igreja. Essas coisas desvincularam a parte científica da parte espiritual. E o Espiritismo vem agora, nesta época que nós estamos vivendo, ressuscitar esta liga tão importante. Como disse o grande cientista Albert Einstein, a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. A ciência espírita caminha lado a lado com a ciência convencional, mas não se detém aonde esta outra para, fazendo com que nós possamos entender várias coisas que acontecem em nossa humanidade, ou que acontecem individualmente conosco, como, por exemplo, alguns infortúnios da vida, algumas vicissitudes são entendidas com as leis naturais de causa e efeito, de ação e reação, fazendo com que o ser realmente entenda que hoje ele é o resultado do seu ontem e amanhã será o resultado do seu hoje. Nós somos os autores do nosso destino e nós que plantamos e escrevemos o livro de nossa própria existência. São leis naturais. A lei de causa e efeito é uma lei tão natural que é até uma lei da física, terceira lei de Newton. Entenderemos também, por exemplo, a reencarnação, que demonstra a justiça de Deus, fazendo com que nós possamos entender como filhos nascidos dos mesmos pais, com as mesmas garantias, as mesmas oportunidades, um tem um caráter, outro tem outro caráter. Um tem saúde, outro não tem saúde. Isso faz com que o ser tenha a sua fé raciocinada, a fé movida pela razão. Foi o que Allan Kardec disse em determinada ocasião. A verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, nesta época que nós estamos vivendo, em que o homem dá grandes saltos de inteligência, ele necessita de uma fé onde ele possa encontrar a razão para uma transformação moral, para sentimentos que venham a contribuir com a sua própria evolução. Porque ele sabe que dentro desta modificação interior, introduzindo em seu convívio sentimentos nobres, ele poderá assim crescer, evoluir e tornar-se cada vez mais feliz. Gostaria de comentar a respeito de algo muito interessante que foi nos falado no livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, quando o espírito de Calderalo faz uma análise da mente em relação ao espírito para André Luiz.
para nós observarmos de como a doutrina espírita é abrangente em seus conceitos para a época que nós estamos vivendo. O espírito de Calderalo compara a mente humana a um edifício de 3 andares. No andar inferior estão realmente aquela zona do automatismo, dos reflexos automáticos. No piso central estão as conquistas atuais. E no piso superior, diz Calderalo, nós estamos com o superconsciente. E aí ele completa, André Luiz, falando uma frase muito bela, como se fosse o passado, o presente e o futuro do ser humano. O superconsciente. Uma parte, uma região do cérebro, em que o homem ainda irá se utilizar dentro do processo evolutivo. Utiliza ainda muito pouco. Quando ele tem um pensamento altruísta, um pensamento mais elevado, ele consegue utilizar a zona do superconsciente. Mas o mais incrível é que os neurocientistas, professor Mark Solms, professor Eric Kandel, Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000, chegaram à mesma conclusão. Eles classificaram a base do cérebro como sendo a região dos automatismos, a fase central como sendo a fase do inconsciente, onde funciona a região do inconsciente, e a fase superior, o andar superior, como sendo, eles chamam de repressões culturais. Os neurocientistas, os maiores do mundo. Mas eles ficaram mais fascinados, esses neurocientistas, quando eles observaram que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, também chegou à mesma conclusão. Ele chamava o andar inferior de id, o andar intermediário de ego e o andar superior de superego. Eles ficaram tão fascinados com isso, de ver como um cientista da mente chegou à mesma conclusão que eles, que fundaram a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise. Então nós concluímos com isso que os cientistas chegarão a uma fase em que eles perceberão que a matéria não dá mais respostas, que eles têm que realmente transcender as coisas do espírito. Muitas pessoas questionam, perguntando, será que o espiritismo será a religião do futuro? Será o futuro da humanidade? Eu me lembro sempre de uma frase de Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, que diz assim, que não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque através de vários pontos de observação do ser humano, eles chegarão às conclusões que o espiritismo já chegou. Como, por exemplo, a crença em Deus como a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, a crença na reencarnação, que está sendo muito estudado e pesquisado no mundo inteiro, a crença na imortalidade, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados está sendo objeto de estudos e análises de muitos cientistas nos tempos atuais. Porque nós vivemos em uma galáxia de aproximadamente 200 bilhões de sóis. E a galáxia ao lado, 1 trilhão de sóis, a Andrômeda. Então, naturalmente, a teoria espírita, o dizer espírita, a lição dada pelos espíritos, está completamente concluída, está completamente ligada à época atual que nós estamos vivendo. Perfeitamente pode ser analisada pelo ser humano hoje em dia. E sem dúvida nenhuma, os transtornos mentais serão analisados com o conhecimento do perispírito, onde 40% da humanidade tem transtornos mentais e reside no perispírito realmente nossas lembranças do passado, numa memória provisória.
O Espiritismo é a nova luz a iluminar os corações que anseiam por respostas, que necessitam de consolação, ou que estão à busca de motivos firmes e seguros para prosseguirem com coragem a grande jornada da existência humana, fazendo da própria vida a oficina de trabalho para a realização do espírito no porvir. Todos nós, dentro desta grande escola, necessitamos de amparo, a fim de que nossas imperfeições de espíritos ainda imaturos não venham a conspurcar o trajeto nosso e dos que nos cercam. Para isso, o amparo das esferas mais altas, na direção da grande família humana, é de fundamental importância para a rota segura de todos nós. Jesus sempre esteve e sempre estará no leme de nossas vidas, bastando que para isso possamos cumprir os desígnios em nossas próprias atitudes, fazendo assim o ser que somos verificar a verdadeira vida e abundância a nos cobrir de bênçãos, fazendo-nos assim nos conduzirmos às estradas da luz e do auxílio. Assim seja, Natanael. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Este é o primeiro programa Opinião Espírita. Aparecerá na tela o endereço para as perguntas, que nós teremos um prazer muito grande de respondê-las já na próxima edição e nas edições que virão. Nossos votos cordiais de muita paz, de muita alegria, de muita felicidade a todos. Que assim seja.